Bon, et ben aujourd'hui on est le 8 mars je crois ou le 7, je sais plus, pas le 7. Et je viens d'apprendre que j'ai été accepté par la commission de la fac pour participer au Jornadas. Donc très très cool, écoute, très content. Mais c'est quand même un peu de stress parce qu'on va essayer de faire un truc bien, mais bon, ça devrait le faire. Donc je vous suis et on continue l'aventure de ce vlog sur les Jornadas. Là, je fais cette petite vidéo parce que j'ai des petites idées, donc j'aimerais bien, si jamais je fais l'oral, m'en souvenir. Pour le diapo, en gros, déjà mon introduction, je pense qu'on va expliquer pourquoi ce thème est super important. Genre, espérance de vie qui augmente, plus de dents naturelles, donc ça paraît logique que le nombre de dentines sclérotiques va augmenter, donc c'est un vrai problème. Et après, il faudrait dire un truc du style, c'est un problème, donc on va devoir trouver des solutions. Et genre comme toute démarche scientifique, d'abord on le comprend, donc quel est ce processus en gros, peut-être pourquoi ça arrive avant, pourquoi ça arrive, comment ça se passe et les solutions. En gros, le but c'est de faire des diapos, mais comment, pourquoi et un autre truc. Et en gros, on établit notre plan sur cette diapo-là de base, comme on dit dès l'intro. Et à chaque fois, donc on zoome dans le Como par exemple, on explique, on explique, on explique. Ensuite, on dézoome et on fait notre petite synthèse de partie sur la même diapo de base, donc Como, et on met les deux, trois points. Hop. Et ensuite, on passe au point d'après. Pourquoi ça se passe. Pas forcément dans cet ordre, mais c'est l'idée de comment, pourquoi, ou quand, ou etc. Et à chaque fois, on zoome dedans, on se focus, on explique, et après on dézoome et on met quelques éléments. Et en fait, le but, c'est de conclure sur la même diapo qu'on a commencé, c'est-à-dire le comment, pourquoi. Genre, je trouverais ça plutôt cool comme format, parce que tout le long, on sait où on est et où on va. Et à la fin, on conclut avec vraiment répondre à la problématique de base. Du coup, je trouverais ça trop bien. Coucou, alors on est une semaine avant l'oral et on va s'entraîner pour la première fois, enfin je vais le lire parce que je connais pas encore le texte. C'est un peu histoire de voir ma marge de progression. En plus ça me permettra de voir le chronomètre. Donc voilà. Donc je vais lire donc sur ça, donc c'est le document mais je passe pas les diapos encore, genre c'est juste là j'apprends le texte. Il faut que ça fasse moins de 10 minutes. Je vais commencer à la 10e minute. Donc si on finit vers 11 minutes, c'est que j'ai réussi. Si ça dure plus longtemps, c'est que j'ai de la marge de progression. Je vais lire, mais je vais essayer de lire de façon comme je le dirai à l'oral. C'est-à-dire, je vais essayer de ne pas parler trop vite, de bien articuler et d'être bien, voilà, de faire quelque chose de carré du mieux possible, même si bien sûr on laisse place à l'amélioration. On va commencer dans 5 secondes. Allez. C'est parti. Bom dia a todos. O meu nome é Gotiabel e estou no meu segundo ano de Medicina Dentária. Hoje vamos falar de um assunto muito importante e atual, que é a dentina esclerótica e as suas ligações com o envelhecimento e a apoptose dos odontoblastos. A dentina esclerótica tem uma estrutura diferente da dentina normal, com uma maior quantidade de túbulos dentinários obstruídos ou fechados, o que reduz a sua permeabilidade. Além disso, é mais mineralizada,
o que a torna mais dura e resistente. A presença de dentina esclerótica pode ser benéfica para a resistência à cárie, mas também pode apresentar alguns desafios para a detecção e tratamento de problemas dentários. Vamos tentar compreender as coisas da dentina esclerótica a fim de melhor detectar e diagnosticar, tratar e prevenir a sua ocorrência. Como já disse, a dentina esclerótica é um problema que vai se tornar cada vez mais importante com o tempo, à medida que a população envelhece e mantemos os nossos dentes naturais por mais tempo. A primeira causa da dentina esclerótica é a idade, dado que se manifesta a partir dos 40 anos de idade. E o processo natural do dente se torna mais espesso, menos permeável e pode transformar-se em dentina esclerótica. A pressão e trauma podem acelerar o processo de esclerose dentinária, com repetidos da moagem ou seramento do dente. A cárie também pode causar esclerose dentinária e, portanto, alimentos e bebidas ácidos e açucarados, combinados com falta de higiene dentária, levarão à esclerose dentinária. Estes fatores têm em comum que levam à morte dos odontoblastos. Do facto, com o tempo, cáries e traumas provocam a morte dos odontoblastos. Os odontoblastos retêm a atividade celular durante a vida de um dente saudável. É uma célula encontrada na polpa dentária que é responsável por produzir a dentina. Os odontoblastos são células com um corpo celular estendido ao longo do comprimento da dentina. É uma fina projeção, o processo odontoblástico que se estende através dos túbulos dentinários em direção à superfície da dentina. Pesquisas mais recentes mostrarão que com o tempo há uma diminuição da densidade de odontoblastos, como se pode ver nesta primeira tabela. Há sempre menos odontoblastos nos idosos do que nos jovens, com uma predominância no terço apical da raiz. A segunda figura mostra que esta diminuição de odontoblastos é devida à apoptose dos odontoblastos, que é marcada pelas linhas castanhas na dentina dos idosos, mas ausente nos jovens. Observa-se também que quando houve apoptose dos odontoblastos, houve uma libertação de íons de cálcio. Como se pode ver neste gráfico, a morte dos odontoblastos provocou um aumento da quantidade de íons de cálcio, que provocou um desequilíbrio de íons cálcio e fósforo e uma mineralização dos túbulos dentinários. Como se pode ver na segunda figura, onde temos um túbulo dentinário aberto e um outro fechado. A esclerose dentinária é, portanto, um fenômeno que ocorre à medida que envelhecemos, porque há morte dos odontoblastos por cárie e trauma, mas também por apoptose, causado por o tempo, o que causa a libertação de íons de cálcio e, portanto, a mineralização intratubular. Agora que conhecemos as causas, vamos tentar diagnosticar melhor a esclerose dentinária. A esclerose dentinária frequentemente não causa quaisquer sintomas nas suas fases iniciais e só pode ser detectada durante um exame dentário de rotina. No entanto, à medida que a condição progride, pode causar uma série de sintomas. Durante o exame dentário, o dentista procura sinais da condição, tais como alterações de cor ou textura do dente, aumento da sensibilidade ou pequenas fissuras nos dentes. Em alguns casos, o dentista pode também usar radiografas dentárias ou outros testes de imagiologia. Estas ortopantomografia mostram o momento da mineralização. Aqui uma essência dos processos odontoblásticos e túbulos dentinários. E nesta última foto vemos um processo odontoblástico e no outro uma mineralização do túbulo dentinário. Vamos agora ver as melhores formas de tratar a esclerose dentinária. Primeiro, temos o tratamento conservador, que visa preservar a estrutura natural do dente, removendo apenas a quantidade mínima de tecido necessário para tratar uma lesão ou restaurar a função do dente. É rápido, econômico, mas não pode ser usado em casos graves.
Temos também o condicionamento ácido, que é um processo no qual o ácido fosfórico é aplicado na superfície do dente para criar uma superfície porosa, que permite uma melhor aderência de materiais restauradores, como resinas compostas, porque a dentina esclerótica leva a problemas de adesão. O laser Airgag pode ser especialmente útil em casos de dentina esclerótica, uma vez que o tecido dental é mais duro e resistente. O laser é altamente preciso e não gera tanto calor quanto outras ferramentas, como as brocas, por exemplo. Além disso, o laser Airgag pode ajudar a estimular a formação de novas camadas de dentina, o que pode ser mais frágil e propenso a fraturas. No entanto, o uso do laser Airgag em odontologia requer a habilidade e treinamento especializado, e nem todos os dentistas estão equipados para usar essa tecnologia. Os revestimentos adesivos são frequentemente usados em caso de dentina esclerótica devido à sua capacidade de aderir à superfície do dente de forma eficaz. A dentina esclerótica é mais dura e menos porosa do que a dentina normal, o que pode dificultar a adesão de materiais restauradores convencionais. Além disso, os revestimentos adesivos podem ajudar a preservar a estrutura natural do dente, uma vez que exigem a remoção mínima do tecido dentário saudável durante o processo de preparação. Isso é especialmente importante em casos de dentina esclerótica, onde o tecido dental pode ser mais frágil e propenso a fraturas. Embora não haja uma forma garantida de prevenir a esclerose dentinária, porque uma das coisas é devido ao tempo e ao envelhecimento, mas há uma série de medidas que pode tomar para ajudar a reduzir o risco de desenvolver a condição. Ter uma boa higiene oral é muito importante. Escovar os dentes regularmente e sem esquecer os espaços interdentários. Ter uma alimentação não demasiado doce ou ácido para evitar cáries e utilizar um protetor bucal quando pratica desporto para evitar choques e traumas. E, finalmente, fazer exames dentários regulares para detectar os primeiros sinais da esclerose dentinária. Para resumir, a esclerose dentinária é um processo contínuo que ocorre ao longo da vida. A apoptose dos odontoblastos acontece nos túbulos dentinários e pode ser o principal contribuinte para a formação da dentina esclerótica. A apoptose dos odontoblastos leva à mineralização intratubular devido a um desequilíbrio de íons cálcio e fósforo. Além disso, há um aumento considerável do grau de mineralização e redução da permeabilidade da dentina, um aumento na espessura da dentina que é responsável pelo escurecimento do dente, uma diminuição da porosidade e um aumento da fragilidade dos dentes. Felizmente, existem tratamentos diferentes para cada caso, por isso é muito importante compreender como este fenômeno funciona, as causas e consequências, a fim de melhor o detectar, prevenir e tratar este fenômeno que afeta a todos e que continuará a aumentar nas clínicas por razões demográficas óbvias. Espero que gostaram desta apresentação e que aprenderam mais sobre a esclerose dentinária. Gostaria de agradecer especialmente à comissão organizadora pela oportunidade de falar em frente de vocês. Para mim, um estudante estrangeiro é um imenso honor. E agradecer também aos meus colegas que não estão em cima do palco, mas que me ajudam muito para essa apresentação, e às professoras Augusta Silveira e Inês Guimarães pela confiança que colocaram em mim e pela ajuda que me deram. Bon, déjà c'est cool, on a fait 11 minutes pile poil. Point négatif, je pense que j'ai été un peu trop rapide parfois, même beaucoup trop rapide. Mais après, je viens de m'apercevoir là, vu que c'était la toute première fois que je le faisais, qu'il y avait des répétitions. Donc je pense en supprimant des mots, je vais peut-être même supprimer des phrases qui sont pas trop utiles. Je pense qu'on peut s'en sortir
sûr. Le top, ce serait que je le fasse tous les jours en 9 minutes 30. Comme ça, ça me laisse 30 secondes de marge pour accélérer ou quoi à la fin. Donc c'est parfait. Donc voilà, c'est tout pour cette première partie de vidéo. On se dit à la prochaine.